Unja a boca do pregador para que não venha falar de si mesmo, e também unja, Pai, os ouvidos de quem vai ouvir, para que esta mensagem ela seja ouvida e entendida, e principalmente guardada e, quando preciso, lembrada e colocada em prática, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém e graças a Deus. Ezequias, o rei Ezequias, manda abrir o templo. E diz a palavra assim, Ezequias, 2 Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. E fez Ezequias o que era reto, era honesto, agradando o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus, o Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Por quê? Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, se desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. A palavra de Deus diz que os reis anteriores a Ezequias, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, com idolatria, prevaricaram de várias maneiras, colocando ídolos no templo, chegaram a tirar todas as coisas de dentro do templo e profanar o templo com imagem, com esculturas, com imagem de deuses que não eram o Deus que fez o céu e a terra, o verdadeiro Deus. E isso chateou, irou muito ao Senhor. Porém, Ezequias fez ao contrário, como nós. Não importa o que o meu pai fez, o que o meu avô fez, quando eu entrego a vida para o Senhor e começo a edificar a casa do Senhor, amém? Não só o templo que você vê de pedra, o templo que tem paredes, o templo que é você, amém? Quando você começa a fazer isso, você automaticamente anula aquilo que os seus pais fizeram, amém, gente? Não importa o que foi feito, não importa o que foi falado, não importa o que foi executado, porque não vale maldição contra os filhos de Deus que andam segundo o que? A carne. Que não andam, amém, gente? Que não andam segundo a carne. O que é segundo a carne? É segundo a vontade dos pensamentos. Pensa e faz, pensa e fala. Não pensa nas consequências. Não é verdade?
verdade? Nós éramos assim. A palavra de Deus diz que antes nós éramos incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? A pessoa incontinente, ela não pensa no resultado que vai dar, aquilo que ela fala ou o que ela faz. Ela vai falando, e ela vai fazendo, e ela não se importa com nada, porque ela não tinha anteriormente o que? O Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos constrange do erro, e esse Espírito Santo nos constrange do pecado, e esse Espírito Santo nos coloca num lugar excelente. Amém? Glória a Deus. Se eu deixar, se você deixar, se nós deixarmos, nós vamos ver o que? A glória de Deus. Amém, gente? O que o inimigo não quer que você veja? A glória de Deus. O inimigo, ele não quer que você sinta a presença poderosa do Espírito Santo. Por isso ele já tentou várias vezes tirar-nos da presença de Deus. Ele já me tirou da presença de Deus quando eu ainda não olhava só para Jesus, o Salvador e o Senhor. Mas depois que eu aprendi a olhar para o perfeito e saber que nenhum ser humano é perfeito, eu não saio mais da presença do Senhor. Diga, só tem um que é perfeito, e este é o Senhor. Se eu for olhar para o que o ser humano está fazendo, e o diabo, ele vai mostrar para mim, ele vai mostrar para nós o que o ser humano está fazendo. Por quê? Porque ele quer nos parar. Ele quer tirar-nos da presença gloriosa de Deus. O diabo, ele não quer que você ouça a palavra, tá certo? Porque quando você ouve a palavra, e quando você está dentro da igreja, e quando você congrega, você vai se fortalecendo dia a dia com os louvores, com as orações, com a libertação, a oração de libertação, com a palavra, porque a palavra, ela nos liberta, ela nos transforma. Só não vai libertar se eu não deixar. Diga, mas eu estou decidida a ficar na presença de Deus, ouvir a palavra e ficar cada vez mais forte. Porque cada vez que você fica mais forte, você combate este inimigo, este obsessor. E vou dizer uma coisa: a guerra, ela é desigual, porque a gente não vê o inimigo. Mas quando também tem um segredo que Jesus mostrou para nós. Esse segredo é a oração. Porque quando eu começo a orar, eu começo a me tornar forte. Porque as batalhas, gente, as batalhas vão vir. Quando o Senhor Jesus estava para ser entregue para o sacrifício, ele pegou os discípulos e botou no lugar os discípulos para orar, e foi mais à frente orar e clamar a Deus, ao Pai. Só que antes de uma hora, ele voltou para espiar, não foi? E quando ele voltou para espiar, o que ele viu? Os discípulos dormindo. É difícil orar? É. E o Senhor Jesus falou, mas vocês não puderam orar nem uma hora comigo? E a gente esquece da parte da oração. Essa parte
diante da oração é que vai nos fortalecer, é que vai nos livrar do mal, é que vai nos livrar da tentação, é que vai nos livrar do domínio, porque quando a gente começa a enxergar o mundo espiritual, tá? E se você só vai enxergar o mundo espiritual, você começar a orar. Você orou uma hora comigo, Patrícia, aquele dia? Orou? Conseguiu? Não conseguiu, amor. E eu também. Eu orei uma hora, foi cansativo, de 12:30 a 1, tá? Eu orei. Aí falei para os irmãos, se quiserem estar comigo, com o pastor, orando uma hora, então se prepare que de 12:30 a 1, 12:00 certinho, eu já estava ajoelhada ali. Aí eu coloquei imagem assim de uma pessoa orando, né? Um bonequinho orando, uma oração. Aí comecei a orar. Aí começou a bater o sono, gente. O sono. Mas eu resisti ali, orei, dando glória, dando aleluia, lembrando dos irmãos. E quando eu estava orando, me apareceu uma pessoa daqui da igreja, e a gente não fala quem é, amém? A gente fala o milagre, mas não fala o santo, amém? E quando eu estava orando por aquela pessoa, orando para que, eu sei que essa pessoa tem passado muita peleja, e eu estava orando para que os anjos do Senhor ficassem, rodeassem a casa dela, por dentro e por fora. E aí, quando eu estava orando, gente, eu vi uma lama saindo, como se fosse uma língua assim. Era uma lama em forma de língua e saía de dentro da casa dela, porque havia ali muito mal, muita potestade, porque nós sabemos que nós passamos por muitas tribulações. O que acontece? Nessa nossa caminhada, o inimigo, ele investe. E quem que ele usa? Pessoas, né? As pessoas com inveja, as pessoas que já foram de lugares que faziam magia e fazem magia e usam aquilo que sabem e fizeram contra nós no passado. E se a gente não estiver fortalecida com Deus, aquilo pega. Porque o diabo tem poder. Tem poder. Não vou dizer que ele não tem poder, mas contra Deus. Vocês estão entendendo por quê? O inimigo quer te tirar da presença de Deus? Porque sem Deus, você e eu, nós estamos o quê? Vulneráveis. Não há proteção. E ele quer te tirar. E ele quer me tirar. Então, eu tenho que ficar forte. Você tem que ficar forte na presença de Deus. Veja que os outros reis prevaricaram, largaram o Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor, se desviaram o seu rosto da presença de Deus, do tabernáculo, e Ezequias fecharam o templo. Amém, gente? Eles fecharam o templo, fecharam as portas do Senhor. Mas Ezequias fez diferente. Ezequias mandou abrir a porta do templo. Também, fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Então veio grande ira
do Senhor sobre aqueles. E Ele os entregou, deixou para lá. Quando Deus entrega, o que vem? Eu me afasto da presença do Senhor, Deus me entrega, vem o medo, gente. Não adianta, porque quando a gente não está buscando o Senhor, o medo vem. Você sente medo, Patrícia? Lúcia? Medo? Eu não sinto. Tu sente? Também não. Então, por quê? Nós estamos fortes na presença do Senhor, porque nós nos sentimos protegidos. Glória a Deus. Vê que Ele fez o quê? Aliança com Deus. Quando você faz aliança com Deus, você leva vantagem, porque você entrega a sua vida para o Senhor. Porém, nesta aliança, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te defende, o Senhor te ajuda, te sustenta, te coloca de pé, te dá saúde. Oh, glória a Deus! Te dá tantas coisas. E no final, a vida eterna. Amém, gente? Eu aprendi isso. Não. Nós aqui aprendemos isso. Porque nós estamos juntos, estamos unidos. E quem é que vai desunir a gente? Só nós mesmos podemos deixar. Mas se nós estivermos fortes, juntos e combatendo, haverá também com vocês, conosco, uma milícia de anjos. Essa milícia de anjos, eles são nossos ministradores. Eles ministram a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação e a vida eterna. Por que o inimigo ele quer te tirar da presença do Senhor? Porque a palavra de Deus diz que temos que congregar, não é verdade? Amém, gente? Glória a Deus. Congregar. Nós temos que estar unidos. Jesus é o cabeça da igreja. Nós reunidos somos o corpo. E no individual os membros. Então o inimigo, ele quer cortar você e eu como membro da casa do Senhor. Porque se ele consegue isso, te cortar, ele sabe que por um tempo você vai ficar vivo, né? Vivo. Mas daqui a pouco você vai começar a murchar, né? A morrer espiritualmente, começa a ficar triste, abatida. Falta alguma coisa, e este alguma coisa é voltar para o corpo, ser enxertado na videira novamente e ter vida, e vida de verdade novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. A alegria, ela brota de dentro de você. Por quê? Quando você aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você desceu as águas, fez a confissão. Quem que veio para habitar dentro de você? O Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus dentro de mim, é o próprio Deus dentro de você. Se você entende isso, você começa a ficar forte. Você fala, não, mas Deus está dentro de mim, né? Se eu deixar Deus crescer, vai ser o quê? Uma vida de vitória. Glória a Deus. Deixa Deus crescer. Não olhe para os lados. Não olhe para a circunstância. Não olhe para as pessoas. Não olhe para nada, mas olhe para aquele que está dentro de você. O Espírito Santo é Deus. O Senhor Jesus falou, eu vou para que o Consolador venha, para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo veio, os discípulos passaram
começaram a entender as palavras de Jesus. É por isso que eu tenho que deixar o Espírito Santo, ele me reavivar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Deixa o Espírito Santo crescer, que o temor vai diminuir, a aflição vai diminuir, vai diminuir todas as coisas. Você vai olhar para o perfeito. E quando você andar, você vai andar no perfeito. Você sabe quem você é. O inimigo não quer que você saiba quem você é. Mas quando você descobre que você não é pouco, não, que você é muito. Amém, gente? Quando você descobre que você é muito, o inimigo ele começa a murchar, perder força. Mas quando eu começo a ficar com medo, temeroso, olhar para a circunstância, que mal o diabo pode me fazer? Ele pode matar o nosso corpo, mas ele não pode levar a minha alma, a sua alma, a nossa alma para o inferno. Vocês estão entendendo? Ele, quando sabe que você vai ser um perigo, amém, para o inferno, ele vai investir contra você. Mas aí você é soldado, você é forte. Deixa ele investir, e ele vai usar tudo, vai usar todos que ele puder, para que você desista. Diga: eu não vou desistir. Amém, gente? Não desista. Fica forte. Por quê? Cada tribulação, problema, doença, aquilo que você passa, e quando você consegue passar por isso e ter vitória, o que acontece? Você fica forte, fica fortalecido, fortalecida. Amém, gente? É o que o inimigo não quer, que você fique fortalecido e fortalecida, mas você vai ficar, porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te levantar, vai te fortalecer. Muitas vezes eu tive em situações muito ruins, viu, gente? Muito ruins, não só de saúde, mas também familiar, em todas as áreas que vocês possam imaginar. E às vezes eu passo. Às vezes você ouve cada coisa, às vezes até no familiar, que pelo amor de Deus, você fala: deixa, aí você fala: agora eu não vou resistir, não. Aí o Senhor te pega pela mão, te levanta e te sustenta, e você resiste. Glória a Deus. O que você passa, eu passo. E mesmo assim eu estou aqui, eu estou de pé, eu estou animada. Amém? Você tem que ficar animada, porque aí você vai conseguir abater aquele que quer o quê? Te entristecer, te desanimar, te chatear e te fazer enxergar aquilo que você vê. Você vê não é, o que você não vê, está por trás daquilo ali, é que é. O inimigo está atuando. É uma luta desigual? É uma luta desigual, porque você não vê. Se você visse, você estaria lá mais de uma hora orando, hein, gente? Glória a Deus. Eu orei 1 hora, e depois no outro dia mais 1 hora. Mas se eu visse, estaria orando muito mais tempo. O que vocês acham? Não é verdade? Porque o negócio é feio, gente. Não é bonito, não. Aí quando eu estava orando, eu vi aquela lama saindo. Tudo é oração. Né? Né, Lúcia? Você não é de oração, glória a Deus. Patrícia tem as crianças pequenas. Mas vocês vão ver. Começa a orar para ver como tudo melhora, se fortalece. Eu comecei a me sentir mais forte, eu já sou forte. Mas eu comecei a me sentir mais forte.
forte. Amém, gente? É assim que vocês vão ficar mais forte. Também fecharam, olha, as portas do pórtico. Apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso. Nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel, né? Muitas vezes nós fechamos não as portas de pedra, né, de ferro, mas a gente fecha a porta do nosso coração sem perceber. A gente se entristece e a gente vai se fechando e a gente começa a pensar assim: tudo é inútil, tudo é palavra, eu não vejo acontecer na minha vida, eu não vejo nos meus caminhos, eu não tenho a alegria mais. Aí vai se fechando as portas do coração. As lamparinas vão se apagando. O Espírito Santo, ele vai sendo apagado. Mas a gente sabe que as nossas lamparinas têm que estar o que? Cada vez mais acesas. A porta do nosso coração tem que estar aberto para a palavra. Eu tenho que acolher a palavra com mansidão. O que é acolher a palavra com mansidão? É ouvir a palavra e dizer: mas é assim que tem que fazer, é assim que acontece, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou proceder, porque se acontece assim, na minha vida vai acontecer também. Amém, gente? Acolhe. Toda palavra é para edificação. Isso aqui, esse livro aqui, ele tem vida, ele é vivo. Glória a Deus, ele é vivo. E toda palavra que você acolhe, você fala, acontece. Esse livro é um manual. É um manual. Deus deixou este manual para que eu funcione bem, você funcione bem, a igreja, amém, gente? Funcione bem. Se a gente começar a olhar esse manual e proceder conforme este manual, nós vamos funcionar bem. Amém, gente? Amém. Tudo é para que você e eu funcionemos bem. Tá bom? Ó, então, fecharam, apagaram as lâmpadas, né? Fecharam, se apagaram. O Senhor me escureceu. Isso é normal do ser humano. O Senhor me escureceu, se entristeceu, se chateou. Mas o Senhor, Ele quer que esta lâmpada, ela volte a brilhar. Você tem que brilhar. Você vai brilhar como um luzeiro. Vai resplandecer. Não foi à toa que Deus colocou este nome, né? Para que nós procuramos muitos nomes. Amém, gente? Até o nome que o irmão deu ali, o obreiro deu ali. Porém, todos já tinham. Todos os nomes já tinham. Todas as sugestões e tudo que a gente procurou já tinha. Aí nós achamos este nome: resplandecente missão para Cristo. Porque Cristo vai estar resplandecendo aqui e está resplandecendo na vida daqueles que vê Cristo. Glória a Deus. Nós entramos aqui porque a gente precisa resplandecer. Nós precisamos de Cristo. Glória a Deus. Você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Sem Cristo nós não vamos para a glória, porque os anjos são de Cristo, o sacrifício foi de Cristo, a compra foi Cristo quem fez. Então eu preciso
acrescente Jesus na minha vida, dentro de mim, para que eu seja salvo. Amém, gente? Então coloca ânimo, cobra ânimo, né? A gente tem que cobrar ânimo da gente. A gente tem que cobrar ânimo da gente. Se a gente não cobrar, como é que vai ser? Aí, o que eles fizeram? Fecharam as portas, né, do pórtico, do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e Deus nos entregou ao terror, ao espanto e ao assobio, as vergonhas, né? Os escárnios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora, diz o rei Ezequias, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.